W.A.S.P. W-A-S-P. W-A-S-P. We Are Sexual Perverts, ou seria White American Saxon Protestants. Seja como for, a banda de Black Lawless será o tema do vídeo de hoje, nessa série em que eu comento as discografias das principais bandas de heavy metal. Vamos lá! W.A.S.P. Hoje é o dia de comentar toda a discografia do W.A.S.P. Banda de Black Lawless, banda das mais importantes do heavy metal americano. Banda que está na estrada aí há mais de 40 anos, liderada por Black Lawless. Vou comentar toda a discografia do W.A.S.P. no vídeo de hoje, acompanhe. Quem não me conhece, eu me chamo Flamarion Caldeira Ramos, você está na Flama TV. E neste canal eu comento sobre filosofia, música e literatura. Nos últimos anos, principalmente sobre música e rock pesado, heavy metal. E hoje é dia de falar do W.A.S.P. A banda, liderada por Black Lawless, tem uma discografia bastante complexa. São 15 álbuns de estúdio e eu vou falar de todos eles no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e ver os outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Já são quase 50 bandas aí que eu resenhei, cuja discografia eu comentei em sua totalidade. Além de vídeos em que eu comento lançamentos, shows, referências literárias e filosóficas sobre o heavy metal e o lado mais obscuro da existência. Vamos lá. Bem, o W.A.S.P. tem uma discografia bastante rica, variada, são 15 álbuns de estúdio e nós podemos dividir a carreira dessa banda em algumas fases, né? Inicialmente a banda, seguindo ali aquela onda do heavy metal estadunidense dos anos 80, foi uma das principais representantes do que depois foi ser chamado de glam metal, já que, né, o Black Lawless ele fez parte de uma banda chamada Sisters no final dos anos 70, junto com Nick Sick, que vocês sabem depois formou o Motley Crue. Motley Crue, cuja discografia eu já comentei aqui no canal. E hoje é dia então de falar do W.A.S.P., né, que lançou 15 álbuns de estúdio, né, e eu vou comentar todos eles aqui. É uma discografia realmente bastante variada e eu demorei até um pouco para fazer esse vídeo porque é uma discografia bastante densa, né, e tem um problema, não tenho todos os discos aqui do W.A.S.P., né, eu tenho vários CDs, os primeiros discos lá da década de 80 eu tenho em vinil, mas me faltam aí 3 itens da coleção. Mesmo assim eu ouvi bastante todos os álbuns do W.A.S.P. nos últimos dias e vou tentar aqui apresentar para vocês uma leitura, uma interpretação, um comentário crítico da discografia desta banda, né? Banda que começou de fato, né, fazendo ali um heavy metal tradicional na linha ali do primeiro Motley Crue, né, com várias referências do hard rock, mas um pouco mais pesados, né, indo uma versão ali mais radical do Kiss, talvez, né, com um aparato visual, pirotécnico nos shows. E depois a banda começou a mudar a sua sonoridade, explorando muitos temas políticos. O Black Lawless começou também a escrever obras conceituais, né, especialmente a obra Crimson Idol, de 1992. Então eu vou comentar a discografia do W.A.S.P., né, indo como sempre do pior ao melhor, e
vou esperar aí o comentário de vocês em relação àquilo que vocês pensam sobre essa banda e sobre a sua discografia. Vamos lá. Bem, em 15º lugar, eu vou escolher um título que eu não tenho aqui, que é o disco lançado em 2002, chamado Dying for the World, né? Ele foi lançado em 2002 com o impacto, né, do atentado terrorista às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, né? E nesse momento o Black Lawless, que já vinha escrevendo obras com cunho político, né, e alguns manifestos políticos nos seus discos, ele de fato mergulhou bastante nesse tema, e esse álbum é, de certa forma, uma resposta àquele acontecimento daquela época. Uma resposta, é claro, de um americano que se sentiu bastante, né, afetado pelo acontecimento de 2001 e com uma certa visão ressentida e vingativa em relação ao mundo oriental muçulmano, né, que foi visto ali como responsável pelo atentado. Então, depois o Black Lawless vai mudar um pouco essa visão, vai criticar, fazer uma autocrítica em relação a essa visão no álbum de 2007 chamado Dominator, no qual ele faz uma crítica dessa visão, né, imperialista norte-americana. Mas ali no Dying for the World ele estava realmente naquele espírito bastante presente, né, pós-atentado de 11 de setembro, e bastante, digamos assim, alinhado com a política do George W. Bush, né, o Bush Jr., em relação à sua reação aos atentados terroristas, né. E eu confesso que nessa época eu realmente me afastei bastante do Wasp, que foi uma banda que eu escutei bastante ali, né, quando eu comecei a escutar rock e metal nos anos 90, mas ali eu de fato deixei um pouco de lado o Wasp, né, porque os álbuns ali também lançados naquela época não eram tão bons, né, e esse, né, que é um álbum inclusive que eu já tive aqui o CD, depois eu passei para frente porque eu ouvi há pouco. Ele não é ruim do ponto de vista musical, mas tem essa questão ideológica, né? O álbum que antecede o Dying for the World é o Unholy Terror, de 2001. E esse é um álbum que eu também coloco aí como um dos mais fracos da carreira do Wasp. Eu coloco Unholy Terror em 14º lugar. Álbum lançado em 2001, mas antes dos atentados terroristas, né? Apesar desse título, né? Esse título tem a ver já com uma visão política que o Black Lawless desenvolve nesse trabalho, né? Especialmente na faixa Charisma, né? E na faixa título, que tem menção a diversas figuras do mal, desde Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e Marx até, como também outras visões das quais ele é crítico, como a Ku Klux Klan, né? E outras figuras tenebrosas, né? Mas o que ele coloca, né, como mal justamente é a visão também comunista, né? Então já aparece aqui aquela visão, né, que vai explicar o posicionamento político do Black Lawless depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Mas é um álbum que, se a gente deixar de lado, fazer abstração, se é que é possível, dessa questão política, tem boas faixas, né? Essa própria faixa Charisma é musicalmente uma boa faixa, assim como as faixas Hate to Love Me e também Raven Heart, né? Enfim, Who Slayed Baby Jane também é um bom hard rock, né? É um disco bom, agradável, mas bastante difícil, né, digamos assim, de digerir essas ideias políticas do Black Lawless, né? Ele que de fato começou a abordar mais essas questões políticas a partir do 4º álbum, o Headless Children, né? Que é também um momento em que a banda ali ela estava ficando muito
muito como uma cara de um projeto do Black Lawless e menos como uma banda, né? Isso também é algo que me irrita um pouco na carreira do Wasp, né? Embora o Black Lawless seja, né, um músico excelente, ele começou como vocalista e guitarrista rítmico, né? Depois, nos 2 primeiros discos do Wasp, ele passou a tocar o baixo e depois ele voltou para a guitarra rítmica. Mas em alguns álbuns ele toca baixo, como no Crimson Idol, e também teclados e enfim, arranjos. Ele é o principal compositor, a liderança deste grupo, né, é indiscutível. Bem, Dominator de 2007 é o álbum que fica na 13ª posição. Esse álbum eu tenho ele aqui, álbum lançado em 2007. Tem uma boa faixa de abertura chamada Mercy. The Burning Man também é uma boa faixa. Heaven's Hung in Black. Tem 2 versões, tem uma versão e tem uma reprise, né? Uma coisa que tem bastante nos discos do Wasp, né? Uma repetição de uma música que já tem ali numa espécie de continuação, né? Tem também uma faixa boa aqui, Deal with the Devil, mas não é um álbum que a gente escute assim e guarde muito na memória como um grande disco. É um álbum mais mediano aí na carreira do Wasp, fica em 13º lugar. O último álbum original de estúdio lançado pelo Wasp foi esse aqui, Golgotha, de 2015. Esse álbum aqui, ele contém uma peculiaridade que define, né, a última fase aí da produção do Wasp e do Black Lawless, que é uma preocupação com a temática religiosa, né, e a sua conversão ao cristianismo. Conversão essa que é responsável por ele ter feito uma autocensura, né, de modo a não mais tocar em seus shows algumas faixas clássicas do início da carreira, como Animal Fuck Like a Beast, né, que era o nome lá do primeiro EP, né, e uma faixa clássica do Wasp, né, que deixou de ser, assim como outras, né, executadas em shows ao vivo por conta dessa conversão do Black Lawless ao cristianismo. E de fato, esse disco aqui ele parece um disco de white metal, se é que não é realmente um disco de white metal, embora seja um disco com algumas boas faixas para quem gosta, né, do Black Lawless como compositor, como a própria faixa título, as faixas Scream, Shotgun e Slaves of the New World Order, né? Esse então, último disco lançado pelo Wasp, Golgotha, de 2015, né? Lembrando que em 2018 nós vimos, né, o último lançamento de fato do Wasp, que foi esse álbum aqui, a regravação do Crimson Idol de 1992, foi relançado em 2018, né, numa versão regravada, né? O Black Lawless junto com os membros, né, ali daquele período, né, regravaram todo o álbum de 1992 e lançou, né, junto com um box, com um Blu-ray que vinha lá um filme, né, do Crimson Idol, que na verdade é um grande clipe, né, que acompanha a música nessa versão regravada, né. Mas enfim, sobre o Crimson Idol eu vou falar depois, né. O Golgotha fica em 12º lugar, em 11º e 10º também, respectivamente, os álbuns da série The Neon God. A parte 1 foi lançada em abril de 2004 e a parte 2 em setembro do mesmo ano. E no meu ranqueamento, né, eu prefiro ligeiramente a parte 1, a parte 2, então a parte 2 fica em 11º lugar. The Neon God, parte 2, The Demise, né? Ficando o primeiro volume, né, The Neon God, parte 1, The Rise, em 10º lugar. Bem, eu coloco esses álbuns juntos, né, porque de fato eles compõem uma só obra, né, embora muitos das análises da discografia do Wasp que vocês vão encontrar aí na internet
ou no YouTube vão colocar esses álbuns como álbuns diferentes. Na verdade eles são, né, é como se fosse um álbum duplo, mas lançado em duas partes, né? Especialmente eu gosto mais da parte 1 porque contém a parte 1 os elementos principais, né, desta saga, digamos assim, dessa história, né, que é a história que é bastante parecida com a história do Crimson Idol, uma história de ascensão e queda de um grande ídolo que teve problemas na infância, problemas com a família, enfim. Tem algumas faixas boas, especialmente a abertura, depois Why Am I Here, Wishing Well e Sister Sad and the Black Abbots, né? The Rise também é uma boa faixa, enfim, Why Am I Nothing, né? E as faixas do volume 2 são como uma espécie de reprise, né? Ou um lado B dessa parte 1. Então por isso que eu gosto mais da parte 1. Eu acho esses discos ligeiramente melhores do que os anteriores, né, que ficaram aí atrás no meu ranqueamento, mas também não acho assim grandes discos. Vale apenas dizer também, né, que no ano de 2005 o W.A.S.P. fez um show no Brasil, depois eles voltaram outras vezes, né? Mas foi primeiro show do W.A.S.P. e o único que eu fui, 2005, dia 4 de junho de 2005, num festival chamado Quarto Extreme Metal Fest, junto com Vader, Andreas Kisser, Electric Funeral, em que a banda do Black Lawless apresentou, né, as faixas do Neon God, além dos clássicos, né? E de fato o show do Neon God era muito bom porque havia ali toda aquela encenação, né? O Black Lawless faz ali alguns efeitos neon no rosto e ficava bem interessante. Mas fora isso, não é um disco assim tão memorável, né? Esses dois discos, ou esse álbum duplo, podemos considerar assim, do W.A.S.P., The Neon God. Em nono lugar, um disco que eu não tenho aqui na minha coleção, que é Kill Folk Die, de 1997, ou simplesmente KFD, como também é conhecido. Esse é um disco estranho na discografia do W.A.S.P., porque tem uma sonoridade bem diferente, tem a influência ali do metal industrial, que estava bastante em alta ali nos anos 90, mas eu acho um disco interessante, pesado, né? Ouvi ele algumas vezes aí nos últimos dias e acho que é um disco um tanto quanto subvalorizado, né, na discografia do W.A.S.P., né, por conta de ter essa sonoridade bastante estranha, mas é um disco que eu considero muito bom e que eu pretendo, quando possível, ter aqui na minha coleção. Esse álbum de 1997, com destaque para algumas faixas que estão presentes aqui nesse álbum ao vivo. Foi lançado Double Life Assassins, né, que é um álbum que foi lançado em 1998. Tem aqui 3 ou 4 faixas do KFD, como You, Kill Your Pretty Face e The Horror. São faixas realmente muito boas, né? Bem, em oitavo lugar, aquele que eu considero o melhor álbum do W.A.S.P. dos anos 2000, Babylon, de 2009. E o que eu acho bom nesse disco é que aqui, de fato, o W.A.S.P. se apresenta como uma banda. É um dos poucos dos últimos álbuns em que aparece aqui os outros integrantes da banda, né? E nós temos nesse disco algumas faixas muito boas, como Babylon's Burning, né, que é uma espécie de faixa título, Let You Die Another Day, Into the Fire, e temos 2 covers, né, Burning do Deep Purple e Promised Land do Chuck Berry. Bem, esses covers, né, eles são, digamos assim, recorrentes nos álbuns do W.A.S.P. Vocês podem achar estranho um disco com 2 covers, mas outros álbuns, né, do W.A.S.P. também tem covers que são muito bons, né? O W.A.S.P. realmente conseguiu fazer alguns covers marcantes, esses menos, né? Mas aqueles covers como The Real Me, do The Who, Somebody to Love, do Jefferson Airplane, e a I Don't Need No Doctor, né? Uma faixa que é um Rhythm and Blues, né? Que foi gravado pelo Ray Charles, realmente se tornaram clássicos da própria
do próprio catálogo do Wasp, né? Então é uma banda que realmente faz aí covers bastante interessantes. Bem, em sétimo lugar, o disco de 1999 chamado Eldorado. Esse também é um disco que eu não tenho, né? Mas é um disco que eu considero muito bom, que tem algumas faixas boas, bem pesadas, né? A faixa título, Dirty Balls é uma faixa boa. Enfim, é um disco que é muito gritado, né? O pessoal acha meio parecido com o AC/DC, especialmente aquele AC/DC dos anos 70, mais caótico, mais Bon Scott. Mas é um disco que eu não tenho aqui, mas eu acho muito bom. Também é um disco pouco valorizado, mas eu acho um bom disco do Wasp, Eldorado, de 1999. Bem, em sexto lugar, um álbum que foi lançado em 1995, que é esse aqui, Still Not Black Enough. Um disco que tem também, como vários outros, né, foi pensado inicialmente totalmente pelo Black Lawless, independente da banda, né, mas que tem faixas muito boas. Eu já mencionei a Somebody to Love, né, que é o cover do Jefferson Airplane, mas a faixa título é boa, assim como Black Forever, muito boa, Scared to Death e também Rock and Roll to Death, né? Um disco bom, também pouco conhecido e valorizado, mas muito bom, do Wasp, Still Not Black Enough, de 1995. Bem, agora nós entramos nos 5 melhores discos do Wasp, e aí eu vou mostrar aqui para vocês os meus discos de vinil, porque, né, esses são os discos clássicos da era do vinil, né? E em quinto lugar eu vou colocar Inside the Electric Circles, de 1986, lançado em outubro de 86, esse disco, né, que tem, além da faixa título, que é muito boa, e de I Don't Need No Doctor, que eu já mencionei, o hit 95 Nasty, tem Restless Gypsy, que é muito boa, Shoot From The Hip, tem também um cover, mais um, além do I Don't Need No Doctor, o cover de Easy Living, do Uriah Heep, que também é muito bom. Não é, né, dos melhores dos discos dos anos 80, né, talvez seja justamente por isso que eu coloco em quinto lugar, mas é um disco fundamental aí na carreira do Wasp, com faixas clássicas. Em quarto lugar, Headless Children, de 1989. Esse álbum que representou uma guinada na carreira da banda, que passou a abordar temas mais sérios, né? E realmente é um disco muito bom. Nós temos aqui, né, para falar um pouco da banda, né, nós temos o Chris Holmes, né, que é o membro mais importante do Wasp depois do Black Lawless, compôs algumas faixas, especialmente no início, né, da carreira da banda, o baixista Johnny Rod, né, e nós tivemos o baterista Steve Haile, né, que aqui nesse álbum ele não é acreditado, porque eu acredito que ele tenha saído justamente nessa época. O Steve Haile, né, que tocou, ele tinha saído para tocar no L.A. Guns, né? Então ele foi substituído aqui por Frank Banali, né, que tocou algum tempo no Wasp, mas aqui não aparecia como um membro da banda, né? Por isso que nós não temos o baterista aqui na contracapa do Headless Children. E o Steve Haile, né, infelizmente ele faleceu em outubro deste ano, ou seja, mês passado. O Wasp no Headless Children seguiu a sua carreira apresentando um álbum muito bom. A faixa The Heretic, The Lost Child, é muito boa. The Real Me, o cover do The Who, que eu já mencionei, muito boa. A faixa título The Headless Children, Thunderhead, muito boa. Mean Man, né, um single também bastante importante na carreira da banda. E eu gosto muito de uma faixa aqui chamada The Neutron Bomber, né? Então esse disco aqui, The Headless Children, que é muito bem avaliado, porque de fato é um excelente disco do Wasp. Bem, vamos para os 3 melhores então da carreira dessa banda. E em terceiro lugar eu vou colocar o Crimson Idol na discografia do Wasp.
É um álbum conceitual, um álbum bastante apreciado, né, que muitos colocam como o melhor da carreira do Wasp. Talvez musicalmente realmente seja um ponto alto da criação musical do Black Lawless, né? Ele que realmente compôs esse disco como um artista solo, mas depois, por conta da gravadora, acabou lançando com o nome de Wasp, né? E aqui, né, ele tocou, além de guitarra rítmica e baixo, também teclado, né, além dos vocais. E foi acompanhado por Bob Kulick, né, que já faleceu na guitarra, e o Frank Banali, né, que eu já mencionei, que assumiu, né, a bateria do Wasp aí no final dos anos 80, né, e que também já faleceu, né. Frank Banali faleceu em 2020. Bem, The Crimson Idol, né, e eu tenho aqui, como eu já apresentei para vocês, tanto o vinil quanto o CD, nessa versão aqui comemorativa, que contém um CD bônus, como também a versão de 2018 regravada, né. Então, é um álbum aí que eu tenho 3 versões diferentes. E é um álbum muito bom, de fato, ali a história ela não tem assim grande complexidade, mas ela chama atenção ali para o fã de rock. Eu, na adolescência, quando eu li assim, a explicação, né, que o Black Lawless dá dessa história, a sinopse que ele escreve no encarte desse disco, né, eu fiquei bastante tocado, assim, achei bastante interessante. Mas nada mais né, tudo isso daqui do que aquela típica história, né, de um artista do rock, ascensão e queda, abuso na infância, busca por amor. Aquilo que Mutatis Mutandis a gente encontra no Tommy, do The Who, nós encontramos no The Wall, do Pink Floyd, e tantas outras óperas rock, né? Mas é um disco realmente muito bom, né? Todas as faixas são boas, é legal ouvir o disco inteiro. Pontos altos, né, são The Invisible Boy, Arena of Pleasure, Chainsaw Charlie, Murders in the New Morgue, Dr. Rocker, I Am One, a balada Hold On To My Heart, The Idol e The Great Misconceptions of Me, né? Enfim, todo o disco é muito bom. Mas ele fica em terceiro lugar na minha visão, porque eu coloco à frente do The Crimson Idol os discos clássicos, que são os 2 primeiros. O auto-intitulado Wasp, de 1984, que é um excelente debut, né? um disco de estreia excelente, com faixas que se tornaram clássicas, todas elas, né? I Wanna Be Somebody, Love Machine, The Flame, B.A.D., Bad, School Days, Hellion, Sleep in the Fire, aquela power ballad, On Your Knees, Tormentor, The Torture Never Stops. Sendo que a versão em CD que eu tenho aqui, da Argentina, contém também a Animal Fuck Like a Beast, que é um clássico, né? Enfim, um disco sensacional do Wasp, mas que, na minha visão, fica atrás daquele que eu considero o melhor disco do Wasp, que é esse aqui, The Last Command, de 1985. Por que eu acho esse o melhor disco do Wasp, né? E nós temos aqui essa formação com o Black Lawless, o Chris Holmes, o Randy Piper nas guitarras e o falecido Steve Hailey, né? Eu considero esse o melhor disco do Wasp porque ele contém aquelas que são as minhas faixas preferidas dessa banda, como Wild Child, Ball Crusher, Fistful of Diamonds, Jack Action, Widowmaker, Blind in Texas, Cries in the Night, The Last Command, Running Wild in the Streets e Sex Drive. Enfim, todas as faixas são excelentes e são as melhores, na minha opinião. Vale destacar também os álbuns ao vivo, né? Como eu já mencionei aqui, o Double Live Assassins, de 1998, mas especialmente esse aqui, Live in the Hall, de 1987, que é um álbum sensacional do Wasp, um álbum que, além de todas as grandes faixas ali dos primeiros 3 discos da banda, né, ele contém 2 faixas que só encontramos aqui, a faixa The Manimal
e a faixa Harder Faster, que é uma resposta do Black Lawless àquela organização que censurava as letras, né? E justamente que os acusava de ser pervertidos sexuais. E aí realmente o Black Lawless vai para cima da censura, né? E aí ele, digamos assim, faz um manifesto bastante interessante e pertinente nessa altura dos acontecimentos do mundo, ok? Bem, então esses foram os meus comentários sobre a discografia do W.A.S.P. Digam aí nos comentários o que vocês acham da discografia desta banda, se vocês concordam ou não com o meu ranking. Continuem acompanhando esse canal e outros ranqueamentos de outras bandas. Farei, né, até o final do ano aí outros vídeos. Acompanhem, curtam esse canal, compartilhem e keep the flame burning. Hell yeah! Until the